Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Mas antes a gente vai fazer uma oração. E lembrando que a gente está fazendo todo sábado, toda quarta-feira, uma lembrancinha das crianças para a gente vender, para a gente comprar a TV deles. A gente precisa de uma TV para a sala das crianças. Então, toda semana alguém faz algo. Dessa vez é um brownie, uma delícia. Esse brownie quem fez foi a minha irmã. E a R$5. Então, a gente tem uma sacolinha cheia ali de brownie. Semana passada a gente conseguiu arrecadar R$130. Se a gente conseguir toda semana arrecadar um pouquinho, daqui a pouco a gente já tem dinheiro para comprar a TVzinha deles. Tá bom? Então, no final, quem quiser, tá com a Juliana. Ela vai distribuir. Então tá, pode apagar. Então vamos fazer um Pai Nosso bem concentrado, recebendo essas energias, esses eflúvios que a espiritualidade nos manda a todo momento, está aqui dentro, presente, do lado de cada um de vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Isso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola. Essa parábola, se a gente contextualizar, ela faz muito sentido para a época que a gente está vivendo, né? Lembrando, vamos contextualizar também a época lá na Galileia, né? Que Jesus, então, falou a parábola do joio e do trigo. Quem foi Jesus? Nosso governador, nosso amoroso espírito puro que esteve aqui na terra, que trouxe ensinamentos, né? E como é que ele nos ensinava? Através da educação, né? Ele educava almas. Ele não veio para salvar corpos, ele veio para salvar almas, né? Então, ele era um bom pedagogo. Um bom pedagogo não julga. Não julga. Não é porque o aluno está em erro que o pedagogo vai tirar as oportunidades dele de crescimento. Se o pedagogo julgasse, ele chegasse e apontasse os seus defeitos ou se sentisse superior a você, ele não estaria educando. Se assim ele estivesse fazendo, ele estaria isolando as pessoas da oportunidade de evoluir. Porque aqui, não se enganem, somos todos espíritos imperfeitos na caminhada. Ninguém aqui foi ou é santo. Ninguém aqui foi ou é anjo. Ok? Então, vamos com quem somos nós para atirar uma pedra? Sem antes olhar para nós. É o momento de a gente refletir e trazer para a luz ainda as nossas sombras. Deus renova oportunidades. O tempo todo Ele está renovando as nossas oportunidades. Por isso, então, que Jesus citou essa parábola do joio e do trigo que diz o seguinte. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, no seu campo, vieram homens maus, ou o inimigo, né? E semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do Senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, semeastes boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo esse joio?
E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos então lhes disseram: sendo assim, queres que, após sair, emergir da terra, o trigo, a gente retire junto com o joio, só o joio? Ele, porém, disse: não. Para que, ao recolher o joio, não desenraizastes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos. Isso é muito interessante. Deixai crescer ambos juntos. Aí nós vamos ver a metáfora que tem aí, o significado, o simbolismo disso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifadores: recolhei o primeiro joio e recolhei primeiro o joio, porque daí vai separar e vai saber o que é joio e o que é trigo. Porque senão não tem como saber e vai colher joio em vez do trigo, ou trigo em vez do joio. Recolhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no celeiro. Quem é essa planta que eles falam? É parábola. O que Jesus quer? Quem é a planta? Quem é o joio? Quem é o trigo? Somos nós. É a humanidade. A humanidade representada no joio e no trigo. Tanto o joio como o trigo, tá? Joio representa ainda aquela humanidade que persevera no mal. Que mata a planta, que aniquila, que julga, que é agressivo. Ainda representa uma parcela da nossa humanidade. E o trigo, as pessoas boas. A ceifa. O que é a ceifa? O que é o ceifador? O ceifador pode ser as doenças. O ceifador pode ser as catástrofes. O ceifador pode ser as pandemias. Que vem ceifando as pessoas que não têm intenção em se manter no bem. Aquelas pessoas que desejam ainda praticar o mal. Chegará o tempo do ceifador. E está tendo agora muitos ceifadores. Para quê? Para que a terra seja renovada. Vocês conseguem entender que essa parábola também diz muito respeito à transição planetária? Que é a separação do joio e do trigo? Nós vamos seguir também por esse caminho. Mas o problema de tudo é que nós, seres humanos, nos achamos o quê? Donos da verdade, julgadores e ceifadores. Nós nos achamos os ceifadores de Cristo. Aí o que a gente quer fazer? Tirar o joio. Como? Atacando, apontando, julgando. Aí acontece qualquer crime na sociedade. Chega aqueles na internet e diz: pena de morte. Esses, pena de morte. Outros, vamos fazer justiça com as próprias mãos, vamos matar, vamos açoitar, vamos apedrejar. Nós somos os ceifadores. Nós nos colocamos, nós queremos tirar a ceifa de qualquer forma. De qualquer forma. A gente quer tirar a ceifa não respeitando o tempo de Deus. A gente quer ir lá e fazer justiça, né? A gente quer se imbuir, né, de mensageiro do Cristo, ceifador do Cristo, soldado do Cristo. Para chegar lá e dizer o que a gente acha que é certo e o que está errado. E a gente vê isso aí na internet de quantidade. A gente vê em centros espíritas, a gente vê em centros evangélicos, católicos, dizendo o que tem que ser feito, que o mal tem que ser extirpado, assim, papo, que não merece uma nova chance, porque tem que queimar na boca do inferno. Então nós, a nossa sociedade, os ceifadores, não respeitamos o processo evolutivo de cada um. Hoje talvez nós estamos despertos. E ontem? E ontem? E se ontem alguém viesse nos ceifar? A gente não tinha oportunidade. O educador, o pedagogo, que é Jesus, ele nos educa através do amor, das oportunidades que a gente tem para cada vez mais nos melhorar. Porque às vezes acontece, e muito acontece, de dar um despertar momentâneo na pessoa. A pessoa vem, é alcoólatra, por exemplo. Alcoólatra e vai, daí Deus desperta aquela pessoa, trazendo um sofrimento. Descobre que tem cirrose. A pessoa muda da noite para o dia.
Da noite pro dia, de repente ela disse, não vou mais beber, não quero mais, isso não faz sentido para minha vida e tal. Deus despertou ele de outra forma. Não tirando a vida, não ceifando. Só que essa parábola também diz muito respeito à evolução humana. Que o joio vai sendo separado do trigo durante toda essa caminhada. Mas para que isso ocorra, quando chegar o ceifador, ele teve todas as chances que ele podia ter. Porque Jesus, ele é paciente. Ele não viola nossas consciências. Ele espera o momento certo para dizer. Quando ele tem certeza que aquela pessoa não tem mais jeito. A gente às vezes não tem nem paciência com Jesus, né? Porque, meu Deus, né? A gente já quer fazer por ele, né? Meu Deus, a gente é os julgadores, a gente é os ceifadores, a gente quer tirar as pessoas. Aí chega numa casa espírita, uma pessoa um pouco mais rebelde, um pouco mais difícil, né? O que os tarefeiros querem fazer? Mandar embora. Fica aqui incomodando? Meu Deus, só incomoda? Vamos se convidar para retirar, vamos convidar para retirar. A gente em nenhum momento pensa em dar o exemplo para aquela pessoa, porque se ela chegou até aqui, porque ela tem algum despertar. Talvez ela não esteja tão evoluída quanto alguns, mas ela está no início da caminhada. E a gente vai lá e faz o quê? Quer mandar embora. Se convida a se retirar. Porque está incomodando, porque uma fruta podre vai apodrecer tudo. E aí está o erro. A gente tem que, através do nosso exemplo, da paciência, da resignação, mostrar para ele que ele está errado, iluminar o erro dele. Não julgar, iluminar o erro dele. Mas a gente não faz isso, nem com os filhos, nem com os parentes, nem com os amigos de trabalho. A gente já quer eliminar. Quantas pessoas dizem, meu Deus, eu não vejo a hora daquele cara ir embora dessa empresa, porque, meu Deus, só incomoda. E quantas vezes que Jesus nos deixou ali para que a gente aprenda. E a gente não faz isso. A gente não faz isso. Então, ele fala assim, Jesus sempre falou que a árvore se conhece pelos frutos. Pois se conhece o ser humano pela sua fala, pelo seu comportamento, pelos seus gestos, pela sua maneira de se comportar diante das adversidades da vida. Nós somos árvores nas mãos do Criador para dar frutos. Só que nem sempre a árvore de primeira ela vai dar um fruto bom. Ela começa, talvez a quinta, sexta vez que vem os frutos, talvez vem doce. Então, nós estamos aprendendo. Assim como eu, todos nós estamos aprendendo. Mas a gente não tem paciência com aquele que vem atrás. O verdadeiro pedagogo é aquele que desce a escada para pegar na mão do seu educador, do seu educado. Jesus desceu para vir aqui dar a mão a nós. Então, quem é o mais forte? Aquele que destrói? Aquele que julga? Aquele que aponta? Ou é aquele que, vamos supor, numa floresta, é aquele que vai lá, tira as árvores ou aquele que replanta as árvores? É muito fácil destruir. Destruir o outro é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Não precisa nem de dom para destruir. Basta uma boca grande, basta apontar o dedo. Destruir é muito fácil. Difícil é construir. Construir harmonia, construir amor, equilíbrio, doçura, candura. Então a gente no afã, aquele afã que a gente tem de realizar algo de bom, né? A gente quer realizar algo de bom, não importa se eu tiver que passar por cima de alguém. Nós nos investimos na posição. A gente se investe na posição de arrancar o joio. Nós queremos arrancar o joio. A gente quer fazer a justiça. E a gente sabe que ninguém é injustiçado. Mas Jesus sempre tem esperança. Jesus é a pessoa mais otimista que já passou no planeta Terra. Apesar da gente se achar juízes da Terra.
Ele tem paciência, ele é resignado, ele tem todas as virtudes construídas. Um exemplo foi Judas, né? Entregou ele, pelo Judas ele foi crucificado. E lá quando ele estava pregado no madeireiro, tem um livro de Humberto de Campos que ele diz que uma falange de luz desceu e ele chamou um daqueles anjos pertinho, ela colocou o ouvido próximo à boca dele e ele falou, vá até Judas. Ele se matou. Isso é amor. Aquele que te manda para a fogueira, aquele que te julga, que te condena e mesmo assim tu manda auxiliá-lo. Amor, uma mãe. Amor de mãe. Os filhos, eu como advogada criminalista digo para vocês, os filhos estão lá sendo julgados, repreendidos, e a mãe está lá na salinha sentada, com esperança de que aquele filho um dia vai melhorar, que um dia aquele filho vai sair de lá, que um dia ele vai entender que Jesus existe. Elas estão ali na salinha, na esperança. E nós queremos o quê? Mandar matar todo mundo que está preso. Porque fica o quê? Comendo na boca pública. É difícil. É difícil. Ser humano é um serzinho que ainda está em experimento, né? Também no presídio, as primeiras a fazer a carteirinha são as mães. Quantas vezes que eu estive lá, filas do lado de fora. Quem estava lá para fazer as carteirinhas, entregar o documento? As mães, para visitar os pais, para visitar os filhos. Tem um exemplo muito bonito que está no livro Mundo Maior, de André Luiz. Cipriana é o nome da veneranda. André Luiz e Chico Xavier, André Luiz e seu mentor estavam ajudando uma certa família, e aí eles viram um caso de obsessão terrível. E André Luiz, no impulso de querer ajudar, o seu benfeitor falou, isso não é para nós, André Luiz. Nós não estamos preparados. Isso é para o coração de uma mãe. E eles chamaram em pensamento Cipriana, é o nome dela. Eu vou contar mais ou menos por cima, quem tiver interesse, o livro de André Luiz Mundo Maior. Porque o coração dela é cheio de amor. Era uma obsessão ferrenha, gente. Era de um encarnado para um desencarnado. Aliás, um desencarnado para um encarnado. E os dois estavam no mundo espiritual. O encarnado em momento de sono, né, de refazimento. Ali, o encarnado tinha matado o desencarnado para tirar toda a fortuna dele e ainda ficou com a família. Então, ele se apresentou para o desencarnado, e acho que era Camilo o nome dele, e o André. E ao chegar no mundo espiritual, ele virou obsessor ferrenho do outro. Porque ele ajudou ele e ele entrou na vida dele, matou ele, ele ficou com a família e com toda a fortuna. Então chegou a veneranda Cipriana. Ela já chegou num brilho, num amor. E ela falou começou pelaquele que foi o algoz. Conversando com ele, dizendo para ele não se julgar, que ninguém poderia tirar uma pedra nele, porque muitas pessoas também já cometeram o mesmo crime, inclusive eles, e foi conversando com ele, e ele, ao vê-la, achou que era a mãe de Jesus. Até chamou ela de Maria, mãe, mãe. E ela disse, eu não sou a mãe, mas eu sou mãe. E ela conversou com ele e tal, e o outro ali em riste. Não queria escutar nada, não queria saber. Para ele, o alvo dele estava ali. E ele já estava no hospital, estava mal, porque uma obsessão desse tipo tira todas as energias, né? A pessoa adoece mesmo. Depois ela levou o outro junto.
Foi no outro, também conversou, disse da vida dela, daí ela contou. Ela disse, meu filho, eu fui mãe. Eu fui mãe de 4 filhos. 2 deles foram assassinados. As 2 filhas se enveredaram pelas paixões terrenas. Eu tive lepra e o meu marido me abandonou. Daí ela contou a história dela. E o cara. E daí quando a gente ouve a história de uma outra pessoa, a gente vê que a nossa é insignificante. E aí ela falou para ele, você está aí perdendo a sua vida do lado dele, né? Perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir, de auxiliar, de ver os seus. Há 20 anos você está do lado dele. Aí ela fez todo aquele enredo, né? Daí, se vocês quiserem a história, para vocês verem que é só com amor. Não tem mais como a gente ganhar as coisas na força. É o amor que vai auxiliar os que estão doentes da alma. Não é a imposição, não é o julgamento, é o acolhimento. Aí tem um texto interpretado por Emmanuel sobre o joio. Eu vou ler para vocês e comentar. É maravilhoso. Está na Vinha de Luz, no capítulo 107. E diz assim, deixai crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mateus 13:30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste. Quando Deus permite que o bom seja exemplo do mal, é tolerância. É entender o processo evolutivo daquela pessoa. É entender que ela precisa mais tempo e se ela tiver o exemplo do bom, é muito melhor. Por isso que Deus coloca mães abnegadas quando tem um espírito rebelde. Então, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação. Aí tem pessoas que falam assim, meu Deus, isso aí já era para estar morto. Uma pessoa ruim dessa? Pelo contrário. Quanto mais ele viver na Terra, quanto mais ele conseguir experienciar as dores, o sofrimento, das consequências dos atos dele, mais ele vai despertar. Jesus nunca subtrai as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado, pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, se eu arranco o joio de pronto, eu não deixo ele crescer. Gente, lembrando o simbolismo, né? O mal e o bem, né? Não deixo ele crescer, não tiro a oportunidade de crescimento daquele ser. E Jesus é paciente. Muito paciente, que às vezes até dá uma coisa na gente, né? Que a gente não é, né? Então, dá um aceleramento, né? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Porque tem pessoas que falam, meu Deus, como que Deus deixa crescer esse monte de mal? Por relaxamento divino. Não, olha que ele fala, mas sim porque o otimismo celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Deus não perde a esperança de nós nos melhorarmos. Ele compreende que somos crianças na caminhada, que ainda usamos chupeta. Ele compreende, ele não vai forçar nada. Claro que chegará um tempo, aquela pessoa que é resistente, ela vai ter que ir para um outro planeta, mas não é arrancado. Ela vai para uma vibração e continua crescendo.
E continua evoluindo. E aí ele continua. Mas o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Olha, é muita falange em movimento tentando solucionar. Quando a gente pensa que está perdido, dá uma viravolta. Quando a gente pensa que não aguenta mais, dá uma viravolta. Quando o cuidador está cansado, acontece algo. Porque Jesus movimenta essas falanges para nos auxiliar, para vir em nosso encontro, para dar as mãos para nós, para dizer: aqui está o teu socorro. Todos nós temos socorro. Ninguém aqui fica desguarnecido. Ninguém. Basta pedir. Peçam, peçam, que o socorro virá. E é instantâneo. Basta ter sentido de sentir. Sintam, sintam. Aí ele continua. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância desses trabalhadores heróicos, o joio surge, ameaçando o serviço. Então, existe muito nas falanges que são contrárias ao Espiritismo, que são contrárias a Jesus. Eles estão aí o tempo todo tentando derrubar. É o joio. E o joio ele pode ser encarnado ou desencarnado, né? Não quer dizer que precisa estar encarnado para ser joio. Ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Então, antes de eu julgar alguém, eu ilumino essa pessoa, dizendo: você está em erro, meu irmão. Ilumina a ideia daquela pessoa antes de julgar. Você pode fazer diferente. Veja bem, olha o resultado que deu isso, meu irmão. Isso é iluminar com misericórdia. Não chega, mas você, pelo amor de Deus, não vale nada, não vale a louça da água. A água da louça. Né? Não. A água da louça suja, né? Não. Ilumine aquela pessoa. É uma forma de você trazer a consciência dela. O tempo, olha só, essa frase é importante. O tempo é a bênção do Senhor agindo devagarinho e os propósitos inferiores vão transmutando. Porque mesmo um criminoso, ele tem quem ama aqui fora. Ele tem uma mãe devotada. Ele tem um irmão, ele tem um filho. O homem comum, que somos nós, ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Ainda a gente não consegue ver muito além da matéria. A gente está parado na matéria, entende? A gente não consegue ver o que tem por trás. A matéria é 1% do que tem por trás, mas a gente ainda não consegue. Quando a gente entra numa dificuldade, a gente só consegue se ver a matéria. A gente não consegue transcender. É o homem comum, somos nós. O homem comum não dispõe, então, de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades. Por exemplo, aquele homem alcoólatra que eu falei no início, ele estava desesperado. Aí Deus inovou, trouxe coisas diferentes, trouxe uma cirrosezinha. Como assim? De repente, traz um neto. Inova, traz pessoas. De repente, traz uma mudança de domicílio, uma casa nova, algo para renovar. O tempo inteiro renovando para ver se aquela criatura desperta. Claro que se ela for persistente no mal, vai ser difícil. Ou persistente nas paixões terrenas, vai ser difícil e ela vai ter que ser arrancada, conforme o joio. Entretanto, se chega a época da ceifa,
Depois do tempo da expectativa e observação, olha aí, ó. Então, Jesus espera, ele tem expectativas em nós, ele nos observa, ele nos dá oportunidade, ele nos dá renovação, ele nos dá pessoas, situações novas, anjos encarnados que chegam na nossa vida, locais onde você encontra amparo. Ele dá todos os caminhos para nós, todos os caminhos. Depois que ele fez tudo isso, então faz-se necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada um planta e colhe o que plantou. Então não é igual. Cada espécie tem seu dia, a sua estação, né? O trigo mesmo a gente demora para colher. O alface tu planta, daqui a pouco já tu consegue colher. Cada um tem seu tempo. E Jesus aguarda o tempo de cada um. Lembra? Planta, ser humano. Jesus aguarda o tempo de cada um. Se ele não pode continuar no planeta Terra porque a vibração não está mais adequada à energia dele, ele continua num outro planeta e está tudo certo. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, olha só, há 2000 anos Jesus vem trazendo os conhecimentos. Há 2000 anos Jesus vai nos trazer oportunidades. Há 2000 anos eu venho encontrando anjos, possibilidades para servir, para me tornar uma pessoa de bem. Vai chegar um tempo que eu vou ser recolhido, eu vou ser ceifado, porque fica batendo na nossa porta oportunidades e oportunidades na seara do bem. E eu viro as costas, e eu não quero renunciar, eu não quero abrir mão do meu conforto, eu não quero abrir mão do material, eu não quero abrir mão de vícios, eu não quero abrir mão de nada. E ali batendo na tua porta. Vem pro bem, chegou a hora. Faça essa transformação para não ser ceifado. E a pessoa é resistente. Aí vai chegar esse momento da transição planetária, e nós vamos ter muito choro e ranger de dentes. A regeneração não será feita sem choro e lágrimas. Porque as pessoas persistentes serão ceifadas. Nesse instante, vemos a individualidade. Nesse instante de regeneração, a gente vê a individualidade ou o povo se agitarem. Através de aflições hecatombes diversas, em gritos de alarme e de socorro, como se estivesse nas sombras de um naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Por isso a regeneração, e como o joio, é aos molhos. Então a gente vai sofrer também. Porque às vezes dentro desse molho de joio tem pessoas que a gente ama. Tem pessoas caras. Tem parentes. Pode ter filhos. Então cabe a nós orarmos pelos resistentes. Cabe a nós entendermos o processo de cada um sem julgar. Então, a grande separação do joio e do trigo é um processo de purificação e elevação. Um passo necessário na evolução espiritual do planeta e de seus habitantes. A regeneração é um ciclo. Não, a escola não para esperar o aluno.
Eu não posso ir lá na diretora e dizer assim, meu filho reprovou, tu tem como parar a escola para ele recuperar esse ano, para ele não perder os amigos? Não tem. A escola não para. A terra vai seguir na regeneração e os que não estiverem prontos para embarcar nessa nave serão ceifados. E não tem choro. Porque há 2000 anos Jesus está dando oportunidade de renovação. Há 2000 anos o anjo bate na nossa porta. Há 2000 anos nós vamos para o mundo espiritual, voltamos com novos propósitos, novos sonhos e caímos novamente. Há 2000 anos Jesus nos espera. Então, nesse período de revelação, por que revelação? Lembra do Apocalipse? Apocalipse, revelação. A verdade é descoberta e a justiça divina é realizada. Não tem, a justiça divina vai se realizar. Esse é um ano de colheita. Esse é um ano de você colher o que você plantou. Então, olhe para trás e vejam o que plantamos. E a colheita vai ser necessária. E vai ser justa, com misericórdia. Com a mudança, o velho é deixado para trás. Vamos deixar o velho para trás. Vamos deixar a imposição. Vamos tirar a armadura. Vamos ser mais flexíveis. Vamos ser mais indulgentes com os erros dos outros. Vamos olhar para o outro como nosso irmão. Vamos olhar para os erros dos outros como um aprendizado para nós. Não como forma orgulhosa de que eu não faço mais isso, mas entender que você já fez. E como um bom educador, você desce a escada para dar a mão para aquele que está atrás. A promessa de uma existência mais elevada, uma espiritualidade mais avançada, aguarda, aguarda. Aqueles que estão aptos a fazer a jornada para a quinta dimensão. O amor renova. Vamos todos juntos permanecer na quinta dimensão. Permanecer na Terra com propósitos bons. E se não for possível que todos que a gente ame permaneça, porque como sempre falo, Jesus espera o momento certo. Deus espera o momento certo de cada um para evoluir. Que possamos não ficarmos tristes. Entender que cada um está no seu processo evolutivo. E quando a dor bater na nossa porta, agradecemos. É novo processo de renovação. E eu termino com uma pergunta. E você? Como se sente em relação a esse evento planetário? Estamos preparados? Estamos no caminho? Estamos fazendo tudo o que é possível e está no nosso alcance? Estamos fazendo alguns sacrifícios? Algumas renúncias? Estamos olhando para o mundo espiritual, não só para o mundo material? Estamos entendendo os meios que Deus mostra para nós? Talvez através da dor e do sofrimento? Cada um se pergunte. E comece a abandonar esse homem velho e entrar no processo do homem novo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos fazer a oração, os passes coletivos e depois os passes individuais. A visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória.
Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Quem deseja realizar psíquicas contribuições de clarevidência com proveito nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento, em se exteriorizando através de nossos sentidos, nos regenere no mundo interior, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos de visão espiritual. Enquanto nos confiamos às paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo, do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e do desvario, ou vencendo os pântanos dos desregramentos e da intemperança, não poderemos senão ver superficialmente os problemas inquietantes e dolorosos que à terra se ajustam. Façamos luz no espírito e conseguimos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto, raros sabem ver. Ajuste-nos nos princípios do vidente divino, que soube contemplar as necessidades humanas, com amor e perdão do alto da cruz. E certo, começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Que assim seja.